Buenas tardes con todos, con todas y con todes. Les damos la bienvenida a la tercera fecha del Seminario Internacional Ficción Televisiva, Amor Romántico y Representaciones de Género. Es un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Este evento es organizado por la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en coordinación con el Observatorio Audiovisual Peruano, Grupo de Investigación de la PUC. Para las personas que recién nos acompañan el día de hoy, el seminario incluye 4 sesiones que se vienen dando durante el mes de noviembre. Hemos contado con académicos y académicas de diversas partes del mundo, incluyendo Portugal, México, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, España, Chile y Perú. El día de hoy contamos con la participación de Lorena Antesana de Chile, Pedro López de Portugal y Silvia Dantas de Brasil como ponentes, y yo asumiré el rol de moderadora. Vamos a tener 20 minutos para las presentaciones. Yo iré dándoles la palabra a cada uno de los ponentes y leyendo una pequeña reseña de su trabajo y su experiencia antes de darles la palabra. Luego de esas presentaciones y que los 3 ponentes acaben de exponer, pasaremos a la sección de preguntas. Todas las preguntas se pueden escribir a través del chat. Pueden escribirlas en cualquier momento. Nosotras estaremos tomando nota, pero recién leeremos las preguntas cuando hayan finalizado los 3 ponentes su exposición. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes, a las personas que nos acompañan en esta sala y también a los que están conectados a través de el Facebook. Vamos a comenzar entonces con Lorena Antesana. Lorena es profesora asociada del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, periodista, licenciada y magíster en Comunicación Social de la misma Casa de Estudios. Es doctora en Información y Comunicación de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y directora del Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad. Lorena, te damos la bienvenida, es un placer que puedas estar con nosotros y te doy la palabra para que puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Voy a compartir entonces mi presentación. Ahí, yo creo que ya se está viendo. Así que la presentación la he titulado de Amores y Crímenes, representaciones de clase y de género en las telenovelas policiales nocturnas chilenas. Y voy a intentar en el análisis que voy a presentarles, relevar precisamente los aspectos que nos convocan, que tienen que ver con el amor romántico, como motor de este tipo de producciones y con algunas temáticas de género. Como introducción voy a hablar un poco sobre las telenovelas nocturnas en Chile porque las que son parte del corpus que voy a trabajar y presentar hoy día son precisamente telenovelas que están programadas en estas franjas horarias que son nocturnas y que por lo tanto responden a un público adulto. Si bien los antecedentes de la telenovela en Chile datan de 1967, cuando tenemos la primera telenovela en formato televisivo en pantalla, recién el año 81, con la madrastra, se va a iniciar más bien la producción industrial de telenovelas que estaban vinculadas a 2 grandes canales, Televisión Nacional de Chile y el actual Canal 13, que en aquella época era el canal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La madrastra podría ser el primer antecedente de una telenovela además de orden policial, vinculada a la resolución, o sea, con muchos elementos de suspenso, con un crimen a la base, y de allí en adelante se siguieron trabajando algunos otros ejemplos de este formato, pero sobre todo en la década de los 80.
Tenemos un salto hasta el 2004, cuando se estrena la primera telenovela nocturna producida en Chile, que va a ser Ídolos. Sí, Ídolos es una telenovela que se caracteriza precisamente por poner en escena situaciones que no se presentaban en otros programas o en otros horarios. Hay mucho trabajo en relación a escenas de sexo, por ejemplo, de violencia, de drogas, y va a ser una de las características de las telenovelas nocturnas. Van además estas telenovelas caracterizarse por un vínculo más cercano con las problemáticas contemporáneas, y por tanto uno podría presumir que allí tendríamos representaciones de género también más contemporáneas, ¿sí? Pero bueno, van a ver que no necesariamente es así. En este periodo, en el periodo 2004-2019, que es el corpus de la investigación con la que trabajamos, podemos ver que es sobre todo el drama el que se desarrolla, salvo lo que hace Canal 13, que va a trabajar con telenovelas en un formato más de comedia, que como Soltera otra vez, que es una telenovela, es una adaptación de una telenovela y que además se ha transmitido en otros países, por eso la comento. TVN, que es el caso que voy a estudiar, se va a caracterizar primero por una gran producción en relación a las demás emisoras de telenovelas nocturnas, donde vamos a encontrar además 14 que responden más bien a un formato de drama. ¿Ya? Y dentro de este formato, las novelas policiales van a ser una de las características que va a explotar en ese horario. Los tres casos con los que vamos a trabajar son Donde está Lisa, El laberinto de Alicia y Alguien te mira. Estas tres telenovelas son del 2007, el 2009 y el 2011, y de alguna manera van poniendo en escena un tipo de formato de construcción narrativa de este tipo de telenovelas que va a desplegarse con mucho éxito. De hecho, después de un tiempo y de varios fracasos de TVN y ahora en una etapa en la que TVN ya no está produciendo telenovelas propias, pero hay una gran fuga de guionistas y directores que se va a un nuevo canal Mega, la actual telenovela que está en pantalla, que es Demente, una nocturna, sigue más o menos estos mismos esquemas. Como les decía, las características de estas telenovelas es que están bastante vinculadas a algunos hechos, sobre todo policiales y delictuales, que están en palestra en los medios de comunicación. Por ejemplo, Alguien te mira está relacionado con el psicópata de alto hospicio, el único psicópata hasta ahora chileno que tenemos, que es responsable de la muerte de 12 jóvenes mujeres en el norte del país, del descuartizamiento del joven Jamposo el 2006, que su cuerpo fue encontrado por partes alrededor de Puente Alto en Santiago, donde Estelisa también está relacionado con algunos casos bastante mediatizados en los noticieros televisivos, y El laberinto de Alicia, también con casos vinculados con el caso Caradima, por ejemplo, que fue muy conocido por acá, y algunos otros casos que estallan en la década del 2010 en adelante en Alemania y luego van a extenderse a lo largo del mundo sobre la responsabilidad de algunos sacerdotes en abusos de menores. ¿Sí? Entonces, estos tres son los casos que vamos a trabajar. Nos preguntamos en estas telenovelas qué representaciones de género nos ofrecen este tipo de relatos policiales, si es que existen continuidades, si es que se evidencian cambios y qué modelos femeninos se están retratando, además de si estos modelos femeninos y esta representación de las mujeres presentan cuestionamientos a los mandatos patriarcales. La metodología desarrollada fue un visionado de estas tres telenovelas, tomando notas acerca de los personajes, tramas, televisualidad en un diario de recepción y un análisis que aborda 4 dimensiones: la estrategia de comunicabilidad, la narratividad, la televisualidad, haciendo una síntesis o una interpretación hermenéutica final. ¿Cuál va a ser el eje de la intriga de estos relatos? Y que en general va a ser una característica de las telenovelas nocturnas en Chile. Primero, como ya se los había adelantado, son relatos contemporáneos, urbanos y además centrados en la clase alta.
En otros horarios podemos ver un abanico mayor de representación de clases sociales. Las nocturnas en general se caracterizan por estar dirigidas y además donde vemos la representación de esta clase en específico. En estas tres telenovelas, y bueno, en muchas más de estas nocturnas, el eje de la intriga es de naturaleza policial, es decir, parte de un hecho delictual, y este se desencadena en el primer capítulo. Es el segundo capítulo el que da inicio al inicio de la investigación policial. Nosotros en esta ya conocemos al investigador o investigadora que va a estar a cargo de la investigación y conocemos a los protagonistas y cualquiera de ellos puede ser sospechoso. Además, estos protagonistas están implicados de alguna manera en el hecho delictual, por lo tanto, también hacen sus propias averiguaciones. En el tercer capítulo se empiezan a desarrollar con más fuerza intrigas secundarias y estas están vinculadas a estos mismos protagonistas y dejan al descubierto deudas pendientes del pasado, secretos, relaciones conflictivas, traumas infantiles y este tipo de cosas. Centrémonos en las características de los personajes. Tenemos la protagonista madre, ¿sí?, que en general está vinculada a las víctimas, tienen una relación concreta. De hecho, en estas tres telenovelas es la misma actriz la que protagoniza a este tipo de arquetipo puesto en escena en esta construcción. El antagonista o villano en general tiene una relación bastante cercana con la protagonista madre. Es una relación afectiva, a veces explícita, o es el novio o el ex esposo, o es un pretendiente, pero que va a ser parte del triángulo amoroso que se va a desarrollar durante toda la telenovela. La madre en general es una madre o protagonista bastante ingenua, que confía y que aparece además como una persona que necesita protección, apoyo, sobre todo de algún hombre, sea a nivel sentimental o a nivel profesional. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Alicia, que Alicia es una psicóloga de un colegio que ya ha investigado por su propia cuenta temáticas de abuso infantil, pero que tiene un mentor al que ella va a ver cada cierto tiempo. El antagonista villano tiene además una serie de traumas infantiles, entonces establece una relación como bipolar con la protagonista y el resto. Tenemos el detective o héroe que, salvo en el caso de alguien que te mira que al principio es una mujer, pero que después es víctima incluso del propio asesino en serie que se está buscando, después va a ser reemplazada por un hombre, que también en general se involucran con alguno de los protagonistas o antagonistas. Las víctimas, que en general son mujeres, jóvenes o niñas, y este es el personaje que vale la pena de alguna manera detallar, que es el personaje de la vengadora, ¿sí?, que es el que le imprime un desenlace o un final no esperado a este tipo de telenovelas, y además que de alguna manera presenta mujeres que aparecen en primera instancia como mujeres muy autónomas, fuertes, apasionadas, pero un poco desequilibradas y que actúan a nivel de impulso, por lo tanto, ratificando todos los estereotipos que están vinculados en general a las mujeres. Esto lo podemos ver en la resolución de los nudos, ¿sí? Aquí tenemos una historia policial, es decir, se comete un crimen, la víctima es cercana a la protagonista, que es la que busca la verdad, el antagonista realiza él o los crímenes y es también cercano a la víctima y a la protagonista, y el detective busca resolver el caso, y está vinculado, se vincula, como les había dicho, sentimentalmente a la protagonista. El secreto y el suspense es un ingrediente esencial de este tipo de telenovelas. El capítulo final es la instancia en que el culpable es aprendido y castigado, y conocemos las motivaciones y el secreto que están al origen de sus traumas, que sería el que desencadena sus acciones violentas. En general, sabemos quién es el asesino o el delincuente, si se quiere, en el caso de los secuestros de los niños, más o menos en la mitad de la historia. Por lo tanto, sí, ya no es un secreto para los telespectadores. Sin embargo, el desenlace igual es inesperado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece precisamente este factor
este personaje de la vengadora que al realizar una acción impulsiva, de alguna manera rompe la secuencia tradicional de un caso de este tipo que debiese culminar con la cárcel y con un juicio, y más bien toma justicia por sus propias manos, y es ella la que tiene que pagar las consecuencias de este acto. La venganza y el despecho parecen ser entonces los móviles de estas mujeres, de las vengadoras, y estas directa o indirectamente causan la muerte del antagonista. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la frialdad y premeditación del asesino o abusador, los crímenes cometidos por ellas son pasionales e impulsivos. Como es una telenovela y en general tiende al final feliz, las cosas vuelven a la normalidad y las distintas familias se organizan de una nueva forma prescindiendo de quienes no están. Es decir, el orden vuelve a imperar y la tragedia queda encapsulada como un hecho anómalo que fue controlado, es decir, como un caso que se cierra. Las moralejas que dejan este tipo de relatos es que la desgracia, la fatalidad pueden ocurrir en cualquier tipo de familia, ¿sí? Sin importar su situación socioeconómica y cultural. Y dado que las personas, que en este caso son hombres, que cometen los crímenes son parte del círculo íntimo de las víctimas, es necesario extremar las precauciones para cuidar a las y los más débiles. Lo segundo es que la justicia tarda pero llega y los villanos son castigados al final. Y tercero, que el amor de madre es el sentimiento más importante para una mujer. Nuestras protagonistas, madres, en general, en algún momento del desarrollo de la trama, rompen con sus lazos tradicionales y con su casa incluso con sus relaciones, se rompen de alguna manera sus relaciones de pareja formales y tradicionales, tienen algún tipo de desliz, vínculo con estos detectives, pero al final de la historia vuelven al redil, es decir, vuelven a ser madres y ser dueñas de casa y vuelven a reordenar su vida en función de la lógica establecida. Por lo tanto, aunque son personas que vemos autónomas, que tienen recursos, que han estudiado, que han ido a la universidad, que trabajan, que pueden desarrollar una búsqueda, una investigación propia, vemos que en este tipo de construcciones y puestas en escena, los roles tradicionales clásicos siguen estando presentes y que el amor romántico, aunque no es el vector de la intriga o del origen de los conflictos, está presente, pero no es el más importante, porque el más importante en estas producciones es más bien la idea de familia y el rol de la mujer como parte de esta estructura familiar, ya que son personas con hijos y un poco lo que queda claro es que tienen que seguir siendo como tradicionalmente se espera que sean. Y si no, el ejemplo del antagonista, o sea, de la vengadora, ¿sí? Como las protagonistas son las buenas, es necesario que tengamos personajes que no son tan buenos o que siendo buenos cometen algo malo para poder desencadenar el castigo y después la redención. Sin embargo, ellas también son castigadas y hay una sanción por haber roto un poco ese papel que debían cumplir dentro de esta estructura societal que se expresa en las telenovelas. Así que el final no es tan feliz, pero las parejas siguen juntas por el bien de sus hijos, ¿sí? Esta mujer activa, protagónica, autónoma, que se opone incluso a lo que está establecido, vuelve a su lógica tradicional, y la mujer renuncia a sus sentimientos y pasiones y los debe controlar para preservar el orden social. Y con eso he terminado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Reiteramos que pueden ir poniendo sus preguntas a través del chat, las cuales van a ser leídas y conversadas con los ponentes luego de las 3 presentaciones. Creo que vamos a tener muchísimos puntos para seguir conversando y discutiendo luego de las presentaciones. Muchas gracias, Lorena. Y pasamos ahora entonces a presentar a Pedro López y su equipo de trabajo. En este caso,
Nada, agradecemos que nos puedan acompañar el día de hoy y paso a leer entonces algunos elementos sobre su experiencia y trabajo previo. Pedro Lopez is graduated in history from the School of Art and Humanities in the University of Lisbon. Master in Communication, Cinema and Television from Catholic University of Portugal, and doctoral student in Communication Science from ISCTG UYL. He started as a screenwriter at Endemol and later passed by MVP, now Plural. Since 2007, he has been director of content at the production company SP Televisão and concurrently lectured in the School of Communication and Media Studies and Católica University of Portugal in Lisbon. He is also vice coordinator of the Portuguese team of the Ibero-American Observatory of Television Fiction, OBITEL. He has written for film and television and is the author to over 20 titles among shorts, feature films, telenovelas, miniseries, and series. His work featured in the main international festivals. In 2016, he won the gold medal at the New York Festival TV and Film Awards with Coração d'Ouro. In 2019, he was personally nominated for Best Screenwriter at the Seoul Drama Awards. In the same year, he co-authored the Portuguese-Spanish series Auga Seca, which was aired on RTP, TVJ, and HBO. This series was greenlit for a second season as an HBO original. In 2020, Netflix announced Gloria. This is the first Portuguese original series created and written by Pedro Lopez. The main areas of research have been screenwriting, film and television fiction, melodrama and fiction, history and memory. El día de hoy, él presentará su trabajo con su equipo. Las personas que han colaborado con él son Miguel Rico, graduated in Multimedia Communication in the Institute Polytechnic of Guarda, master student in Audiovisual and Multimedia from School of Communication and Media Studies in Lisbon. Mariana Vicente, she is graduated in Comparative Literature from the University of Lisbon, master in Communication, Cinema and Television from Catholic University of Portugal. And Sara Cardoso, she is graduated in Communication Science in the Autonomous University of Lisbon and is currently a master studying in Audiovisual and Multimedia and the Social Communication School. Agradecemos a Pedro y a su equipo por acompañarnos esta tarde y le damos la palabra. Bienvenido. Thank you so much, Tizania. I would like to begin by thanking Cátedra UNESCO for Equality of Gender and Proof and Audiovisual Observatory, in particular Juliana Ancha. I also want to greet the other speakers and the people who are watching us. I worked on this project with a team of young researchers who were my students at master degree, and we had as an object of study the series Why Women Kill, as well as the American Society of the last 60 years. Mariana, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Fiction as a way of looking at the past and the future, the series Why Women Kill, and the contemporary vision of romantic relationships. So, Why Women Kill is a dramatic comedy written by Mark Sherry, which presents a stratigraphy of American society of the last 16 years and the role women play within the family and social. Through the story of three women in three different eras, Beth Ann in 1963, Simone Groove in 1984, and Taylor Harding in 2019.
let's see the trailer. I've come up with a plan on how to kill her husbands. All right, I'm in. Wow. Leave the bottle. Don't you think you've had enough? Of you? Yes. Of Chardonnay, never. The Bible says, thou shalt not kill. God might not understand. Maybe not, but I'm sure God's wife will. The story is told from the point of view of the three protagonists who lived in the same mansion, a space of desire and achievement for success for a rising upper middle class. The rising socioeconomic context of these couples coincides with a troubled period in their love lives influenced by the social and political context of the time they represent. The themes of love and betrayal developed are universal, although the context is deeply American. The structure of the episodes has parallel plots, according to three different temporalities in the same domestic space, and the light and comic tone imbued by an eccentric fantasy that characterized the characters in the different eras in a stereotypical way without becoming hostage to a characterization that has no room for personalization. In 1963, Beth Ann discovers that her husband, to whom she devotes all her time, is cheating on her, and without confronting him, she approaches the mistress to keep her away from her husband. However, both women end up creating a bond of friendship. In 1984, Simon Groove discovers that her witty husband, with whom she has a perfectly symbiotic relationship, is gay, but she maintains the relationship so as not to lose her social status. However, while struggling to maintain a facade marriage with her community, she becomes involved with her best friend's 18-year-old son. In 2019, Taylor, a confident and emancipated woman, African-American lawyer, breaks the rules of the open marriage agreement with her husband, Eli, by taking home one of her partners, which will have unpredictable consequences in the couple's life. Despite the well-defined goal of being a work of entertainment, this series becomes a particularly interesting document in its historical and critical reading of women, society, and the institution of marriage. In nowadays fiction, characters tend to reflect a particular political positioning. In the case of Why Women Kill, the author does so without compromising the narrative. Sherry manages to unfold interesting parallels with the present day without neglecting the historical and mental context of each era. The #MeToo movement was a major drive of the mediatization of the feminist message, constituting itself as a part of a generational political discourse. Mark Sherry was able to interpret the new social causes while not failing to represent the old ones. Organized women's movements emerged in the late 19th century in the period of the post-industrial revolution as a landmark restructuring of Western society. The suffragist movement, for example, led by Emmeline Pankhurst, defended the right to vote as also legal and political equality. Over the decades, the discourse progressed to other achievements. From the 60s on, in the 20th century, the sexual freedom of women reflected in the new contraceptive methods and a resignification of sex as a pleasure and not only as a means of reproduction, which constitutes progress in gender equality and women emancipation. In Why Women Kill, Beth Ann recognized herself as a housewife, and despite her efforts to fulfill expectations, it soon becomes evident that her calm and smiling appearance is a social mask that hides other concerns. And to talk about the female conditions in the 60s, the period in which Beth Ann Stanton's story takes place, we need to go back in time for a better understanding of the phenomenon reinforced male and female roles in American society. The United States of America lived 20 years of stagnation motivated by the Great Depression following the stock market crash,
and then a world conflict. With the end of World War II, the country entered a new economic moment of growth and the creation of a true consumer society, but also political and social, with the beginning of a Cold War with the Soviet Union, which advocated different conceptions of the world and were mirrored in all social dimensions. The fear of the other, in a fractured world, created the need for a greater social control. The American model, although democratic, was conservative with regards to civil rights. It was a society built for the exercise of the power of the white man, subtly represented in the series by Beth Ann, husband, Rob Stanton, an aerospace engineer. Women who had been called into the war effort, especially young and unmarried, occupying previously male roles, were encouraged by a government campaign to return to the role of housewife. And the lack of economic power once again placed them in a situation of obedience, but above all, the personalization, which led more and more women to ask the question, who am I? The American way of life rests on the vision of a society built on gender role stereotypes, physical characteristics such as female reproductive capacity. Parsons and Bales provide an explanation based on role theory, in which the division of labor between husband and wife is a specialization in which men are oriented toward instrumental functions, while women are better suited to social effective functions. Since these functions seem to reflect innate attributes of both sexes, the fantasy has been created in American society and behind that they are natural and inevitable. From these beliefs, a gender model has been constructed, mainly political, and that has shaped new generations since childhood through the images disseminated by the mass media. However, that may be different in other cultural and family contexts. Alice Hill would approach the issue through the new prism of expectations, which places boys and girls from an early age as having to behave in a certain way. Will condition them in the future and perpetuate their social roles. In this way, gender roles are based on the different expectations that individuals, groups, and societies have for a given individual due to his or her biological characteristics. And the Home Economics High School textbook, it's a book that was used in schools in the mid-50s in home economic classes for girls, stated, have dinner ready, prepare yourself, prepare the children, minimize all noise, be happy to see him, make the evening easy. But was this feminine ideal, a seemingly perfect life that was sold in schools, magazines, advertising, and television enough for these women? Certainly not. The over-glorification of marriage and family life caused an even bigger gap in women who felt frustrated with their life. In her isolationism, she believed she had failed her mission, and all this was corroborated by the women's magazines that had educated her for a specific career, being a woman. And as a woman, her education served the main goal of getting a husband. Perfection and happiness were an imposed ideology that the personalized off of the society that shackled her to a gender stereotype. Most young women believe these principles constituted the teleological theory of happiness, so they start marrying earlier. Betty Friedan would be among the first to question these golden days and to study this phenomenon by collecting testimonies from women who were entangled in this ideology and were forced to choose between family and professional fulfillment, where the career corresponded to a masculinization of the female image, the search for power, the search for recognition, but a lonely life without a husband or children. The accounts in Friedan's The Feminine Mystique show a society in deep crisis, the golden cage in which women lived
began to look less glamorous in the late 50s. And the gender role imposed an implicit hierarchy that was no more than a reflection of other hierarchies that existed in American society, such as the racial. In 1961, President Kennedy created the Presidential Commission of the Status of Women. And the report comes out 2 years later and succeeds in abolishing the gender-based disparity. However, this Equal Pay Act did not end discrimination, and the interest of the American state became evident when the Commission refused to consider job advertising with gender specifications illegal, which paved the way for the creation of the National Organization for Women in 1966, led by Freedom. In Europe, the references were different. Simone de Beauvoir contributed to a new vision of the social construction of women with her emblematic phrase, "No one is born a woman, becomes one," instilling the idea that the oppression suffered from being a woman is a cultural ideology that considers her fragile, delicate, emotional, and maternal being. Mark Cherry places the character of Beth Ann as a credible portrait of the housewife who builds a relationship with her husband, mistress, a woman who wants to feel free and not depend on a man, but at the same time desires a family, the ultimate and established goal for a woman. The late 60s, the feminist movement openly raised its voice and made a serious effort to break down the wall that prevented equality between sexes, knowing that female freedom and identity had to begin with economic independence. In 1968, the struggle was radicalized by new voices like Beverly Jones and Judith Brown that created the women's liberation movement, whose slogan was "Sisterhood is powerful." And this new attitude has to be understood in this historical context of the civil rights struggle after the death of Malcolm X or Martin Luther King Jr. and the entry of the United States in the Vietnam conflict. For this movement, and there is an almost exact parallel between the role of women and the role of Black people in this society. Together, they constitute the great maintenance force sustained the white American mind. Sada? Mariana, can you? Good. Yeah, thanks. So if the 60s were an awakening time for America as a country, as they engaged in struggles as women's rights, Black civil rights, and Vietnam War, the 70s was kind of the rise and fall of a minority-oriented social consciousness. So what we have here is a face-to-face between this revolutionary essence that we talked previously, and these conservative wings that now wonder what will become of traditional American values. Bear in mind, at this time, capitalism is also reaching its points based on a series of political measures aimed at favoring the middle and upper classes. In this way, the generation that had previously given voice and been so vocal about inequalities is now part of this audacious consumer society. It's in this context that is full of abundance, economic abundance, and the newly acquired female freedom that the series finds its starting point for the plot of the 80s. So we are presented to Simone Grove. She's an Asian American whose third marriage brings her an ostentatious lifestyle and ability to fit into a community that represents the values of an old American way of living. And she is very different from Beth Ann. She has a broad perspective of herself. She has no maternal or matrimonial traits whatsoever. So her social life is the center of her world. And this is very interesting because it mirrors the precedent that feminism sets between the 50s, late 60s, and the 80s. Yet also reflects how the more conservative wings that were so committed to building a capitalistic society were able to channel this change. So according to Bell Hooks, that you can see here, to look at this gap is to see that the capitalistic manipulation of the feminist movement is only available because capitalism is an economic model capable of conforming.
So although the woman is now a much better fitted piece in this wide capitalistic world, there's still concessions in the 80s that are still difficult to make, namely regarding the dynamics of and between genders. So we are presented to a very conventional relationship, and what we have here is a conventional betraying of the husband, but it unveils and allows us for new perspectives of love, marriage, and sexuality. Everything that led this couple together was very conventional, and everything that led them apart was unconventional at the time. So Simone finds out Carl is cheating on her. Not only is he cheating on her, he's doing it with other men. So it's a way she's very concerned what will become of me, my society, because she lives in Beverly Hills. She's a socialite. And it's funny because I think here they reflect how marriage was pure pressure at the time. So I have, again, Bell Hooks here saying male supremacist ideology encourages women to believe that they have no value unless they join men. So when Simone discovers Carl's cheating, a part of her rage relies on the unknown. And this is where Carl suggests an open marriage. And it's really clever because Marc Cherry is here paving the way on a new way and new ways of approaching relationships. In this case, Simone's conventional world falls apart because of her husband, but not only herself, her journey through her sexual freedom. So she finds love again with her 18 years old son. Is not her son, best friend's son, I'm sorry. So her acceptance of the relationship with Timmy is a way of breaking free. And it's actually kind of clever because when Carl suggests this way of open relationships, they used to be in love, but when they kind of go separate ways in their own sexual lives, they actually fell more in love with each other. And that's very curious. So the series demonstrates the achievements made towards social equality, which has led women to conform less and less with traditional gender roles, allowing themselves to explore new shapes and forms of love. However, it's still highlighting the prejudice that is still ongoing on society. Thank you, Sarah. This takes us to the third timeline of Why Women Kill, which takes place in the year 2019. In this timeline, gender roles are reversed because not only do the protagonists assume an open relationship, they also create kind of a reversed mirror, let's put it this way, in relation to the 1960s timeline. Here in the new timeline, women are not submissive to the man's will and financially dependent on him, portraying a social and political evolution. Dr. Jess Mestic, a specialist in psychology and women's studies from the University of Michigan, defines an open relationship as the type of relationship in which couples are sexually attracted to someone other than their partner. Typically, each member of the couple seeks relationships that can occur aside of the primary one, that is, without the main partner present, but still with their knowledge and consent. But no matter how much the contracts established by the couple are based on rationality and logic, other emotions such as jealousy will in many cases take hold of one of the elements, if not both of them, which is the case of the protagonists of the third timeline, Taylor and Eli. The bottom line is this: the acceptance of polyamorous relationships in society proves the breaking of many dogmas and conservatisms. It is a shift in what is the historically conceived concept of romantic love, a change in what the authors Perez and Palma refer to as being patriarchal love and compulsory monogamy. These authors that I just mentioned, Perez and Palma, summarize that polyamory broadens in a new, different way, the way of feeling love. What they mean by this is that polyamory is not only a rupture towards patriarchal love, but rather towards the old patriarchy. Nowadays, the US cultural imperialism has taken the stage in feminist speech, and pertinent issues which should be taken seriously, such as gender equality, feminism, or equal pay, are more and more often used in media schemes and reduced to social media trends. With this, and instead of seeking structural change in the political paradigm, the Americanized radicalization of the feminist speech is unfortunately used as a cover-up for misandry and feminism.
On the opposite side, conservative and nationalistic rhetoric has also spread. Dangerous authoritarian political ideology has won the millions of votes of people. We've seen it in Brazil and the US, and we're starting to see it in Europe. This phenomenon has led to the rise of more radical political fronts, which then led to the rising wave of protests, fighting this authoritarian speech and advocating for women's rights and gender equality. Me Too and Time's Up movement that Mariana referred before were movements that went viral on social networks and that amplified the voices of women survivors of sexual abuse and other forms of violence. A good thing is that there were many supporters who encouraged the reporting of aggressors. However, in Europe, other voices have emerged in reaction to what they consider to be a disproportionate witch hunt. In France, Catherine Deneuve was the face of a women's movement that refused to victimize and infantilize itself, just as it refuses to reduce all heterosexual men to potential predators. The philosopher Berenice Levet has been an active voice in refusing to participate in this type of sorority and refuses to turn the issue into a simple us versus them. As Bell Hooks points out, the sexual assault on women that incited the Me Too and Time's Up movements was mostly due to a problem of power and not just gender, and she considers this to be the main obstacle to gender equality. One of the most important issues in this matter is also that not all women have the same voice as a certain celebrity elite does, and as such, the consequences of sharing their stories will not have the same impact and resolution. The creator of the show, Mark Sherry, a North American homosexual born in the 1960s, shows his voice assuming himself as a supporter of the Me Too movement, and inspired by this, has created 3 strong and different female protagonists. Beth Ann's and Simone's position as betrayed women could easily be seen as a victim, but neither one represents themselves as such. In the 2019 plot, it is the woman, Taylor, who financially supports the couple and breaks the agreement that sustains the open marriage they were in. In this way, Mark Sherry shows himself to be equidistant from all these new movements, even though he has a personal view and stand on gender issues. In Desperate Housewives, he created characters representing the various social constructs of the middle-class women, while in Devious Maids, he explored minorities in all their aspects. It is important to notice that both series share the same narrative strategy, the death of women as a starting point. But only in Why Women Kill do the victims die because of choices of other women who refuse to assume they are victims themselves. In our view, it is a way for the author to build narratives different from what we used to see in contemporary society, as he paints a story that doesn't unleash a culture of cancellation that undermines a multitude of opinions and democracy, yet is still able to empower women and deconstruct traditional gender roles. Thank you, Miguel. However, it is pertinent to point out that social protest movements are also territorial. Chandra Mohanty criticized the hegemonic feminism in the West that insists on separating issues of race and class from feminist issues. For the author, it is impossible to view the feminine condition as universal, since the narratives that support the singularity of each woman are substantially different depending on their cultural, social, economic, and historical baggage. Thus, Maria Lugones points out that the construction and influence of Western feminism as a colonizing agent in women outside this context, according to the author, its domination remains alive in social relations, but with a different coating. So she proposes a new perspective to build a feminism of resistance. The colonial feminism is a contemplation of the colonial difference and reasons to the habit of erasing it, validating non-Western experiences and those of previously colonized countries. Thus, the non-Western woman stops looking at herself according to the norms of universal feminism. The institution of marriage is in crisis, but many of us still believe that it is possible to build a life alongside another person, regardless of race, gender, sex, and class. What this series tells us is that we can rationalize our choices, but jealousy can always interfere with the theory we outlined on paper and thought was a magic model for happiness. Even if some of you consider it illegitimate for a researcher to give his opinion,
let's hope that the future is not built on the opposition of woman and man, white and black, Christian and Muslim. In our Latinity, made of a miscegenation of centuries, we have long known social inequalities, dictatorships, snitching, and prejudgments. Hopefully, the world will change in the direction of a greater acceptance for the other. Thank you. Diana. Thank you. At the end, you can make questions in Spanish. We will answer in Portuguese, and I believe we can able to communicate. Thank you. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también a Miguel, a Mariana y a Sara por la presentación. Creo que vamos a tener seguramente muchas preguntas, comentarios, reacciones a lo que ustedes nos están trayendo el día de hoy. Y ahora vamos a dar pase a nuestra tercera ponente. Invitamos a Silvia Dantas. Voy a leer brevemente su experiencia previa, su formación. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sao Paulo. Es máster en Comunicación y Prácticas del Consumidor por la Escuela Superior de Publicidad y Marketing, licenciada en Publicidad, Propaganda y en Derecho, becada por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior de Brasil, desde marzo del 2014 hasta septiembre del 2016. Actualmente es profesora de los cursos de Periodismo y Publicidad y Propaganda en la Universidad Tirandés en Aracaju, Brasil. Sus temas de interés incluyen lenguaje, discurso, publicidad, ficción televisiva, especialmente series, género y generaciones. Silvia, te damos la palabra. Muchas gracias. Bienvenida. Graças, Tesânia. Primeiro, eu gostaria de agradecer especialmente à professora Juliana pelo convite. Eu aviso que eu vou apresentar em português, mas eu procurei colocar as informações no PowerPoint também em espanhol para facilitar a compreensão. E eu trouxe 3 pequenos trechos dos vídeos, né, da série que eu analiso, e eu procurei também fazer a legenda. Peço desculpas por eventuais erros aí na tradução, mas foi na tentativa de fazer mais fácil de compreender, ok? Então, o título da minha apresentação é O Amor Não Tem Idade, a temática amorosa nas gerações femininas das séries Três Teresas. Então, o ponto de partida é exatamente a minha tese de doutorado, né, que se chamou Gerações Femininas em Reconstrução, o discurso da série televisiva Três Teresas. Essa tese foi defendida em 2018 na Universidade de São Paulo. Está disponível online, eu trago o link no artigo. E eu busquei identificar o significado sobre gênero e gerações. Meu interesse de pesquisa sempre foi estudar as questões de gênero. No mestrado, estudei mais ligado à publicidade, e no doutorado, estudei mais ligado à ficção televisiva, né? E aqui me interessou muito pesquisar sobre o envelhecimento e a convivência das gerações nessa série, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, eu parto da absoluta relevância da comunicação na contemporaneidade, buscando entender um pouco essa relação que se dá entre o que a gente vê na televisão e o que está se passando no contexto sociocultural, né? Então, como o envelhecimento é retratado e, ao mesmo tempo, como as pessoas veem aquele envelhecimento sendo retratado, né? Então, sempre esse movimento entre o que se vê e o que está acontecendo na nossa realidade. Isso sempre me captou muito olhar, me inquietou, né? Então, sempre pensando nos meios de comunicação e a sua importante... barulho, desculpa. E os meios de comunicação contribuindo para a formação das subjetividades, né, de cada tempo, e pensar também na questão do consumo cultural. Nesse momento, eu também destaco, na parte teórica, o grande interesse das séries. E aí eu trago alguns autores que vão destacando o grande crescimento do interesse das séries, como, por exemplo, Alberto Garcia, né, que vai percebendo como, de repente, as séries elas se tornam muito mais importantes para a academia, vão conquistando espaço nos estudos acadêmicos, como a gente tem visto aqui nesse seminário também.
Eskenazi, né, na França, que ele fala da telefilia serial. Josh, também na França, que se refere a uma serifilia, que vem também se somar à cinefilia, que a gente já está mais acostumado. E aqui no Brasil, eu destaco 2 autores, especificamente Marcel Vieira, que fala que a gente vive em uma cultura das séries, ao passo que Elizabeth Duarte diz que não, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a telenovela ainda é muito mais tradicional no Brasil, como em toda a América Latina, né? Então, partindo disso, eu chego à série Três Terezas, que foi exibida em 2013 e 2014. Cada uma das temporadas teve 13 episódios, foram 2 temporadas, né, totalizando aí 26 episódios. Ela foi exibida no canal a cabo GNT, que faz parte da rede Globosat, né, a grande rede Globo, e continua disponível no streaming da emissora para os assinantes, e ela foi dirigida por Luiz Vilaça, e teve como os roteiristas, né, os guionistas, Leonardo Moreira e Rafael Gomes. E qual é a grande questão dessa série? Dizendo muito resumidamente, a Teresa do meio, ela tem 40 anos, né, que são filha, mãe e avó, são as 3 Teresas de uma mesma família. A Teresa do meio está insatisfeita com o seu casamento aos 44 anos, e ela combina com o marido que o casamento acabou, que ele deveria sair de casa, né? Um evento comum em muitas famílias. Só que ele não sai de casa, ela não quer mais esperar, ela está muito naquele pensamento de que precisa buscar a felicidade, que a vida está passando e ela não está sendo feliz com aquele casamento, então ela decide ir morar na casa da mãe, leva a filha e assim tem início a série, né, com essa convivência muito conflituosa entre as 3 mulheres. A convivência não é fácil e com isso a gente vai percebendo o que é que é importante para cada uma das gerações. Então, eu escolhi em primeiro plano porque era uma série brasileira, né? Eu queria uma produção brasileira que falasse um pouco sobre o nosso contexto nacional, o que estava acontecendo aqui no Brasil na época. Falava muito sobre o envelhecimento da população, a gente tem acompanhado esses números, como a população está envelhecendo rápido, e as cidades não estão se preparando, as famílias não estão se preparando, então queria analisar também isso na ficção, né, como é que estava sendo representado. O tema do gênero, o tratamento e a atualização da temática das mulheres através da teleficção, então isso também me interessou muito, então sempre me interessei por essa questão da teleficção e, como eu falei, a relação aí de muitos conflitos, né, entre as 3. Então, a adolescente, a mulher de meia idade ali nos 40 e uma de 60. Né? Então, como essas 3 Teresas vão lidar com alguns temas em comuns. E aí, sobre esses temas em comuns, o que acontece na série é que todas elas passam por esses temas, né? Então, eu procurei extrair quais eram os temas que todas elas lidavam, todas elas viviam esses temas, situações a partir desses temas. E aí eu elenquei 9 temas na série, e a partir da análise do discurso eu fui percebendo como cada geração lidava com esses temas. E para esse trabalho especificamente, pela temática do seminário, eu analiso relacionamentos afetivos e as questões ligadas ao sexo e à sexualidade, né? Então, para começar, eu trago uma discussão teórica muito breve, mas esses são os principais autores: o Bauman, Giddens, que já foi muito tratado aqui, principalmente na primeira apresentação da professora Juliana Cassano, né, com o qual o meu trabalho dialoga bastante, e Lois, e o professor Francisco Rudiger, aqui do Brasil, que tem esse livro Amor e a Mídia, Problemas de Legitimação do Romantismo Tardio, também, que muito me interessou e deu muito subsídio, né, para a minha pesquisa. Então, Giddens, ele vai mostrando como falar de amor, a gente tem que falar também de sexualidade, que os dois estão muito intrincados, né, muito ligados. Então, Rudiger, ele vai mostrando como o romantismo que vai emergindo no final do século XVIII, com o hábito de ler e escrever,
ele acaba, de certa forma, estimulando a pessoa a buscar uma maior liberdade no amor, ou seja, não mais de buscar aliança pela família, daqueles casamentos por interesses familiares, né? Então, com isso, vai se incentivando uma certa autonomia do casamento, né? Não total, a gente sabe, mas uma relativa autonomia do casamento vai começando aí. Giddens aprofunda esse tema, né, no livro A Transformação da Intimidade. Então, ele vai mostrando como esse forte apelo da literatura romântica vai, de certa forma, rejeitando, né, a passividade, estimula a construção de uma narrativa individualizada em que o próprio sujeito é o herói da sua narrativa, e a gente vai ver muito isso na série, né, como a Teresa principal, que põe fim ao casamento, ela é a responsável pela felicidade dela, então ela vai atrás disso. E o amor romântico se associa ao amor pela liberdade e autorrealização. Então, isso tem tudo a ver com as questões impostas aí pelo romantismo da pessoa buscar a sua felicidade por suas próprias mãos, vamos dizer assim. E aí, Giddens faz essa separação, né, do amor-passion e do amor romântico, amor-passion muito ligado a esse ardor sexual que é coibido, que é rejeitado, no sentido de que ele dificulta a ordem social, né, porque é aquele amor apaixonado que faz com que a gente esqueça as obrigações, a gente só queira viver aquele amor muito ligado ao sexo, né? Enquanto o amor romântico, ele se constrói de acordo com as especificidades culturais de determinada época. Então, está mais associado a um vínculo duradouro, com aquelas projeções, as idealizações que a gente faz em torno do ser amado, né? Então, essa possibilidade de estabelecer um vínculo emocional durável com o outro, tendo como base as qualidades intrínsecas do próprio vínculo. Então, não por causa da aliança familiar, mas pelo vínculo em si. E aí a gente chega ao amor confluente, né, que é a grande novidade, aí vamos dizer assim, trazida pelo Giddens, que ele fala do amor confluente como uma relação pura, ou seja, uma relação que se mantém enquanto é satisfatória para os dois, né, pela relação mesmo. Isso está ligado à sexualidade plástica, ou seja, a sexualidade descolada da obrigação de procriar, de gerar filhos. Então, o amor confluente é um tipo de relação pura baseada na intimidade, na reciprocidade, no prazer sexual. Então, é muito comum a negociação da sexualidade, que a gente vai ver muito nessa série. Então, se negocia se é um relacionamento aberto, se não é, se os outros podem ter outros namorados e por aí vai, né? Então, o aspecto erótico surge como grande importância aí. Uma questão também importante ressaltar aqui é que há uma grande discussão teórica sobre se o amor confluente vai substituir o amor romântico. O amor romântico está ficando meio de lado, né? E a partir de todas as discussões, a gente traz um pouco Lois, Bauman, o próprio Rudiger e Giddens, eu aprofundo mais isso no artigo, a gente considera que não, que na verdade não se trata de uma substituição, mas de uma coexistência. O amor romântico ele continua sendo muito alimentado pela cultura de massa, pelas ficções. Claro que nas ficções a gente vê muito mais agora o amor confluente, esses vínculos mais soltos, né? E Lois fala, inclusive, da prática cultural do amor romântico, mas a gente não pode considerar que haja uma substituição, e sim uma coexistência. E Três Terezas vai muito nesse sentido. O que é que a série mostra para a gente? Vou dar uma aceleradinha, que eu já estou aqui com 12 minutos. Então, a gente procurou perceber, como eu falei, a partir da análise do discurso. Então, olhando para a linguagem, para a construção do discurso, a linguagem em movimento, como é que as Três Terezas elas vão se construindo na série. Para isso, eu fiz a transcrição de todos os episódios, né, de 26 episódios, procurando perceber o ethos discursivo, ou seja, como ela se constrói por traços de caráter e de corporalidade, né? Então, como isso vai se somando à enunciação para trazer mais credibilidade, para convencer mais o espectador e formar mais as personagens. Então, foi o tom. Vamos ver aqui a primeira cena. Márcia,
Pode fumar aqui? Se você não contar, eu também não conto. Aliás, Tereza, por que você nunca me contou que o tal Ringo era assim? Folgado? Charmosão, simpático. Você parou por quê? Porque chega uma hora que isso não é suficiente. O sexo piorou muito? Você tem que dar todas as respostas sozinha. Sente que a felicidade existe, mas está em outro lugar, sabe? Eu sabia, sempre tem outro. Não tem nada de outro. Ih, tô te achando muito pra baixo pra quem tá separando. Para, tô ótimo. É que hoje ele vai embora de vez, sabe? Aí vem aquela sensação De liberdade. Eu te invejo. Vai começar a melhor fase da sua vida. Separada é solteira com experiência. Aí, gostei. Se bem que experiência pode ser só o nome que a gente dá para os nossos erros. E quem diz que errar tá errado? E se você quer saber, a experiência é o único mapa confiável. Como metáfora é bonito, mas na prática... Na prática, viver em linha reta, meu amor. Você já sabe o que você quer. Então, é só não esquecer. Eu sei. Na prática. Então, a gente percebe aqui essa narrativa muito marcada pela reflexividade, ela se perguntando muito, né, sobre esse momento, e vai se construindo essa heroína romântica, né? Ou seja, aquela que luta pelos desejos, pela plenitude afetiva e sentimental. Então, ela sabe que a felicidade existe, mas está em outro lugar, segundo a fala dela. Então, os relacionamentos da Teresa, essa do meio, né, que podemos considerar aí como se fosse a principal em que as outras vão gravitando, os relacionamentos transitam entre o amor passion, o amor romântico e a relação confluente. A gente não tem uma preponderância, né? Então, a cada relacionamento a gente vê aí essa coexistência, vários tipos de amor vão aparecendo. Então, com o ex-marido, que acaba tendo muitas voltas, ela termina, depois volta, tem uma relação meio nostálgica, lembrando do passado com uma certa saudade. Então, ela tem um amor romântico, né? Eles sempre estão se ajudando, sempre estão muito perto. Na verdade, é o chefe ali, né? Chefe, não é o patrão. Tem um amor passion, uma coisa mais sexual. Com Arthur, que é um novo namorado, né? Um noivo, é o amor confluente ou romântico. Então, há uma mistura mesmo, né? São vários tipos aí de tipos de relacionamento que a gente pode considerar para ir formando esse ethos romântico reflexivo que a gente vê na Teresa. Com a TT, que é a filha dela, a gente vê um ethos diferente. Vamos perceber aqui essa cena. Vai, fala. Quantos centímetros? Sem mentir. Sei lá, Tete. Você já pegou, é grande. Lucas, eu preciso de precisão. É uma questão definidora. Ou definitiva. Não sei, uns 20? Esquece, não vai rolar. Tá bom, é menos então. Lucas, isso não é uma competição. Eu sou uma menina. Menos é mais. Quer dizer, menos é menos. Mas médio nesse caso é melhor. Queria ver se fosse em você. Tá bom, 15. Mas pode ser crescido. Então você vai medir. Se tiver crescido, tá cancelado. Ah, não, Tete. Não vai cancelar, não. Ninguém mandou planejar. Lucas, preciso de precisão. A gente não quer estacionar um ônibus na vaga de um Fusca, né? E larga esse videogame. Pode parar, coisas. 15, sério, 15. Tipo um desodorante. Pega a camisinha. Então, aqui a gente vê uma cena muito diferente, né? Muito distinta do que a gente está acostumado a ver, considerando o amor romântico, considerando a primeira vez de um adolescente, né? Então, como a personagem se impõe, muito decidida, ela quer saber o tamanho do pênis para saber se ela vai querer ter a relação sexual ou não. Isso é absolutamente inédito, eu nunca tinha visto nenhuma produção ficcional semelhante, né?
Então, sempre a gente tem visto climas de romance, o homem muito sedutor, não é o que aparece aqui. Então, as resoluções surgem de forma muito natural, objetiva, com esse tom muito impositivo dela, né, mandando nele, né, larga o videogame, vem para cá, pega a camisinha, então tudo muito imperativo, né? Com Lucas, que é esse aí o primeiro namorado, é um amor confluente, parecendo-se com a amizade. Ela tende a tentar um namoro aberto, tenta impor as condições do acordo de uma forma um tanto autoritária, o que é um tanto incoerente, né, se a gente pensar que um acordo requer as duas vontades. E depois ela se envolve com um casal de amigos, faz outros tipos de relacionamentos, enfim, ela vai se mostrando com um ethos muito mais empoderado e curioso, né? Bem diferente, por exemplo, da mãe, que apesar de ter vários tipos de relacionamento, se mostra um pouco mais tradicional no que diz respeito às experiências, né? Então, esse é o perfil da TT. E, por fim, a gente tem o perfil da Terezinha, que é a avó, que é uma viúva, né? Então, ela passa por 3 momentos aí, ela passa um grande tempo casada com o pai da Teresa, que isso não aparece na série, a gente pega pela enunciação e pelas memórias. Depois ela passa muito tempo sem ninguém, porque ela se apaixona por algumas pessoas que não correspondem, e, por fim, ela arranja um namorado que vai se encontrar agora. Vamos ver essa cena. Onde é que você vai vestida assim essa hora? Altécio me convidou para tomar o café da manhã com ele. Isso explica por que você já está tomando o seu café. Eu como antes. Para durante, eu consegui fingir que eu quase não como. Ai, vó, pelo menos alguém nessa casa tem vida sentimental. Eu também tenho vida sentimental. Até mais do que gostaria. Ai, eu tô devendo uma resposta pro Arthur. Você também tá chamando esse seu recente descontrole hormonal de uma vida sentimental? Tamo quites. Mas eu já acordei decidida. Hoje é o primeiro dia de uma nova Teresa. É a 6ª ou a 7ª vez que a gente escuta isso. Parece até que é você que tem até amanhã pra escolher no que se inscrever no vestibular, mãe. Abandonei aquela Teresa impulsiva. Agora eu tô muito mais sensata. Eu também. Uma pessoa muito mais consciente. Vestibular? Desde quando isso tá acontecendo? Quando que não teve? Você esqueceu que com 17 anos escolher o que fazer pro resto da vida é a primeira grande crise da vida, mãe? Tá sendo? Você já decidiu o que você vai fazer? Pro resto da vida? Ainda não. Você já? Ainda é deselegante transar no primeiro encontro? Essa hora da manhã, talvez. Eu tô bem? É uma pergunta retórica. Me diz o que eu quero ouvir. Tá ótimo. Eu escolhi essa cena porque eu acho que mostra um pouco a dinâmica entre elas, né? Então, muito conturbada, assim, como elas vão se atropelando, né? Terezinha, por isso que eu denomino romântica rebelde, porque, de fato, ela é uma mulher de 60 anos que não parece ter 60 anos quando se considera as figuras tradicionais de avós, que a gente, em geral, estava acostumado a ver, né, na teleficção, que começa a mudar, felizmente. Então, como eu falei, a gente vê 3 fases aqui de Terezinha: o casamento, o vínculo duradouro que termina com a morte do marido, né? Depois essa fase de viuvez, e uma nova relação com o Valtécio, que é esse que ela vai tomar café, e que ela se mostra muito cheia de idealizações. Então, ela quer mostrar que ela come pouco, ela não quer dizer que ela bebe conhaque de manhã, né? Então, ela vai escondendo os defeitos nessa tentativa aí de construir uma relação idealizada, né? Mesmo já depois dos 60 anos e com todos os sonhos românticos e querendo viver feliz para sempre. Então, a gente percebe aí que o amor romântico predomina. E também é importante destacar a expansão temporal da sexualidade, né? Então, há uma cena, inclusive, que eles têm a primeira noite, né, de amor e tal, e que é construída com muita doçura, muita leveza mesmo, né? Mostrando as novas possibilidades aí para esse público mais idoso. Então, finalizando, eu queria só trazer essas considerações, que esses níveis e combinações dos modelos, né, estão muito presentes na série. A gente vê aí
como de verdade acontece, né, na realidade social. Então, o confluente romântico, o TT tende mais para o confluente, a Teresa se aproxima mais do romântico, e a Terezinha, né, a mais velha, também vai para o romântico, mas nenhum se dá de forma absoluta, tem sempre nuances, por isso que eu falo da coexistência, o amor romântico continua muito forte, né? E os encontros e desencontros nas relações surgem a qualquer idade, né, na vida e na ficção. E aí, para encerrar, eu trago só essa citaçãozinha da própria série, que é um trecho lá de um diálogo, que TT está reclamando exatamente das dificuldades do namoro, né, com um personagem mais velho. Ela diz: na minha idade, namorar é muito complicado. E Nelson, de 70 anos, que também está com os problemas lá no namoro dele, responde: em qualquer idade é, minha filha, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Aqui estão as referências. Eu gostaria de informar que eu vou enviar o artigo em espanhol, já está sendo traduzido. Muito obrigada e aguardo aí as questões. Obrigada. Muchas gracias, Silvia, por la presentación, por lo que nos acabas de compartir. Y ahora invitamos entonces a Lorena, Pedro, Mariana, Sara, Miguel, para entrar a la fase de preguntas, comentarios, reacciones, y podemos hacer algunas de las preguntas a través del chat, y también nos están pasando las preguntas que las personas que están viendo el Facebook están haciendo. Entonces vamos a comenzar con esas preguntas, y paso a leer. Lorena, ¿cómo se representa el trabajo de la policía, en este caso policía detective, en estos crímenes de violencia de género de las series policiales que nos has presentado? ¿Las mujeres tienen alguna crítica sobre el trato policial? ¿Hay algún nivel de cuestionamiento desde el rol a esta función? Vamos a seguir entonces, si no hay más preguntas en este momento, te damos la palabra, Lorena, y luego seguimos recogiendo las preguntas. Dale. Gracias, muchas gracias, Tesania. Bueno, gracias por la pregunta. En la época en que son emitidas estas telenovelas por primera vez, todavía no hemos tenido todo el surgimiento de las demandas feministas, al menos en Chile, ¿sí? Que data del 2018. Por lo tanto, todavía en esa época y en la época en que son presentadas estas telenovelas, tenemos muchos resabios de una concepción que simplemente no tomaba en cuenta muchas de las demandas que actualmente sí están vigentes en torno a estas temáticas. Lo que sí es que hay en todas estas novelas policiales, o sea, estas telenovelas policiales, lo que impera es la figura de la novela policial latinoamericana, ¿sí? Que se aleja un poco del clásico héroe o policía investigador en Europa o en Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que aquí no tenemos, y es difícil que tengamos personajes detectives que estén, que operen como lobos solitarios. Necesitan operar en el marco de una institución. Segundo, está muy marcado por una lógica de clase, ¿sí? Porque en general estos detectives latinoamericanos son personas de clases, no de las clases altas, sino más bien de clases medias bajas, con también pasados tumultuosos, en general con el estereotipo clásico de vidas de pareja destruidas, divorciados, con poca relación con sus hijos, y que para los cuales el trabajo es como todo lo que tiene que hacer. Como estos personajes además se vinculan con su profesión mucho y con las protagonistas, y se desarrolla allí una historia de amor, o sea, de protección por un lado del detective versus el amor que desarrollan, sobre todo por la protagonista, por la madre, que es la que está sufriendo. Se ve a seres como súper entregados a eso y con un ámbito muy protector. Entonces, si bien es verdad que alguien te mira, aborda el tema de los crímenes de género, eso se puede ver más ligado al antagonista criminal que al detective, ¿sí? Cuyo rol es el demostrar una masculinidad distinta, bastante más protectora. Entonces, en ese sentido, si bien la institución puede no responder muy bien,
porque va a tratar de cerrar el caso, porque va a seguir otras líneas, porque va a tener otra lógica. El detective se desprende de allí y es un poco el llanero solitario o el héroe solitario que contra todo eso sigue adelante luchando por encontrar la verdad, etc. Entonces, como esa es como la dinámica, no se ve un mayor cuestionamiento, aunque si uno lo lee a nivel de género, todos estos son casos que se resuelven a nivel individual porque se castiga al culpable y se cierra la estructura, por lo tanto, más que un problema social en torno a una temática de género, vemos al final algunos destellos de sujetos que tienen traumas o situaciones personales no bien resueltas, que al ser enrelados o castigados, hacen que la estructura social siga operando de la misma manera. Muchas gracias, Lorena, y queda abierto por si alguien más quisiera también comentar o hacer alguna apreciación respecto a lo que acaba de plantear Lorena o a la pregunta. Está abierto, por favor, no hay ningún problema. Mientras tanto, vamos leyendo la siguiente pregunta en el chat, ¿no? Juliana nos pregunta, ¿cómo a partir de las presentaciones que hemos visto, ¿no? Hay un conjunto de nuevas representaciones de personajes femeninos. Hay una convivencia de distintas formas de amor. Entonces la pregunta sería, ¿cuál ha sido la respuesta de la audiencia frente a esto que estamos viendo ahora? Si hay datos de rating o share, o si hay diálogos en redes, en plataformas que dan cuenta un poco de cómo se está entendiendo y de cómo se está viviendo esto que ahora aparece. Cualquiera puede comenzar. Sobre Três Terezas, tenho algumas questões sobre audiência, né, que eu questionei, na verdade, a própria equipe. Eu entrevistei o diretor e as atrizes, as Três Terezas, né, e me informaram que a primeira temporada foi muito bom, a segunda temporada não foi tão bem em termos de audiência, lembrando que é uma TV a cabo, né? E aí elas questionaram, inclusive, a divulgação. E eu concordo, porque a divulgação da segunda temporada foi muito precária. Eu, inclusive, que estava pesquisando, na época eu já estava fazendo a pesquisa, eu descobri que ia ter a segunda temporada de forma casual. Eu estava vendo a televisão e via chamada. Então, assim, foi uma divulgação muito fraca, né? E nas redes sociais se comentava muito sobre a série Três Terezas, grandes diálogos da série sendo copiados, né, o pessoal elogiando. Então, tinham várias comunidades de fãs. Então, eu acho que talvez a série não tenha sido tão divulgada como ela merecia, né? Inclusive, ela foi finalista na Associação Paulista de Críticos de Arte, né, que é a APCA, que é uma associação muito famosa aqui no Brasil, né, que elege os melhores da época. Então, ela chegou a ser finalista lá em 2013, mas assim, os dados de audiência mostram que a primeira temporada foi boa, a segunda não tão boa, mas principalmente pela divulgação, é o que eu tenho. Não sei se eu respondi, Juliana. Relativamente à série que estudamos, obviamente que é um objeto diferente, porque é um produto norte-americano que sabemos que tem um alcance diferente, teve presente uma plataforma da Paramount Plus, que é um serviço de streaming norte-americano que tem cerca de 18 milhões de assinantes, mas que, por exemplo, em Portugal esteve disponível através da HBO. Já há uma segunda temporada que está disponível e, portanto, o que de alguma maneira achamos que era interessante, apesar de estarmos a falar de uma série que não é portuguesa, mas quando estamos a falar de ficção norte-americana, sabemos o impacto que tem e a forma como ela viaja pelo mundo e da grande indústria americana e da forma como chega depois a todos os países e a influência cultural que acaba por ter. Por isso, o que nós vemos é que, apesar de ter sido produzida por uma plataforma, está disponível em diversos territórios através de outras plataformas, o que de alguma maneira mostra que é um projeto de sucesso e que certamente terá uma terceira temporada, que já se fala disso. Bien, vamos a continuar entonces con las preguntas y voy a aprovechar este rol de moderadora y también la disciplina a la cual yo provengo, que es la psicología,
para plantear algunas líneas que me han parecido sumamente interesantes los que ustedes han traído, ¿no? Esta idea de que no hay definiciones estáticas en este momento, ¿no? Esto de los tránsitos, de los que te hablaba Silvia, me ha parecido como bien interesante, y cómo aparecen estas nuevas representaciones a partir del análisis de Pedro y de todo el equipo que nos han traído, por ejemplo, sobre esta serie, ¿no? Y cómo aparecen ya unas nuevas formas de entender estos modelos de lo femenino que ya no son tan arraigados en estas pautas tradicionales o en representaciones más tradicionales, ¿no es cierto?, más heteronormativas, y ahora comienzan a aparecer otras miradas, otras lecturas, ¿no? La idea de la mujer detective, la idea de la mujer asesina, la idea de la mujer que nos ubica solo en un modelo de amor romántico, que a los 70 años está buscando una relación de pareja. Y me quedaba preguntando cuánto todavía cuesta para la sociedad ubicarse en esos modelos, ¿no? En un momento también, Miguel, tú señalabas cómo han aparecido algunos discursos ya sobre el poliamor, pero cuánto de eso cuesta, ¿no es cierto?, llevarlo a la televisión, y cuánto a veces la televisión todavía no está reflejando todo lo que se está moviendo actualmente en las subjetividades. Entonces, por ahí es que me quedaba pensando a partir de las presentaciones, y nada, los invito a seguir conversando al respecto. Cualquiera puede comenzar. Pedro. Sim, acho a pergunta muito interessante, porque nós também discutimos muito isso, que é, sobretudo, a diferença que hoje em dia há na programação e na ficção que é feita nas televisões free-to-air, na televisão generalista, onde todas as pessoas têm acesso e onde sabemos que há um público mais envelhecido que está presente, e aquilo que tem sido a ficção desenvolvida pelas plataformas. E que, de alguma maneira, nós sentimos que há um outro tipo de experiência, enquanto a televisão free-to-air é um meio profundamente tradicional na sua mensagem, e, portanto, nós continuamos a ver o amor romantizado e idealizado muito presente nas telenovelas. Começamos a ver nas séries, nos seriados, tanto em Portugal como no Brasil, como nos Estados Unidos e noutros países latinos, outro tipo de experiências para outras franjas, e que, no meu entender, também se prendem com três coisas. Uma delas, sobre quem domina os meios e que tem acesso a, de alguma maneira, poder dar a sua visão do mundo, a sua mundividência enquanto autor. O outro, que o papel que as plataformas têm do ponto de vista das novas audiências, ou seja, quem é que consome essas plataformas, estamos a falar de faixas etárias mais novas também, e depois de grupos socioeconómicos que também são diferentes. E por isso, nesse sentido, se calhar, as plataformas vieram marcar ainda mais uma sociedade a duas velocidades, tanto no acesso à cultura, como no acesso a uma série de imagens do que pode ser a relação de géneros, seja ela real ou idealizada, e nesse sentido acho que as plataformas preconizam ideais muito mais vanguardistas do que a televisão generalista tradicional. Bueno, yo quería agregar en relación a esto es que yo lo que presenté son telenovelas que están pensadas para televisión abierta. Por lo tanto, son bastante menos rupturistas que lo que pueden ser las series. Ahora, elegí el horario nocturno porque se supone que este horario, y comenté la telenovela específica Ídolos, que rompe un poco la estética tradicional de las telenovelas de otros horarios, porque introduce temas adultos o otro tipo de temáticas como sin mucha censura y sin filtros, ¿sí? De hecho, Ídolos como telenovela es muy rupturista al ser la primera, y al incorporar más escenas de violencia, de sexo y de otras cosas. Sin embargo, si es que uno empieza a analizar las producciones de este horario, como es televisión abierta, a pesar de que puede haber algunos deslices entre medio en las representaciones clásicas, siempre tienden en los finales a volver un poco al orden establecido
conservador, patriarcal y ya instalado en una sociedad. Así que en eso no hay grandes diferencias, a pesar de, y esa era la apuesta, haberlas estudiado, estas eran sobre crímenes, que ya habría un camino distinto, en horarios nocturnos, más contemporáneas, pero bueno, igual sigue primando la lógica de una televisión abierta, así en ese sentido más tradicional. Excelente, Lorena, y creo que eso es bien importante, ¿no? Porque podemos observar algunos de estos cambios en las representaciones, pero no necesariamente si combinamos, ¿no? Televisión abierta, telenovelas, qué tipo de programas. Muchas gracias. Não sei se alguém mais queira comentar. Sim, eu queria só acrescentar que sobre essa questão dos públicos, quando eu entrevistei as atrizes, uma delas me contou que muitas pessoas na rua abordavam para contar que assistiam a série com a avó, né? Então, adolescentes que assistiam com a avó e comentavam sobre a série. Isso está me fazendo discutir com minha avó sobre vestibular ou sobre sexualidade. Então, achei interessante também esse incentivo que, de certa forma, se tornou a série para essa discussão das gerações, né? Sobre essas transformações que estão acontecendo no panorama da sociedade. Achei interessante esse comentário, né, das atrizes. Sí, interesante lo que te comentan, súper. Miguel, Mariana, Sara, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar, alguna reacción. Pôs aqui mais uma questão relativamente à série do Why Women Kill, que castigam nas porreras. No meu entender, o que as mulheres castigam é, sobretudo, uma idealização de um modelo de casamento, num certo sentido. Porque, enquanto a primeira história, a Beth Ann, que procura uma felicidade serena e vê no casamento como o ato final de realização de uma mulher, percebe que não passa de uma idealização e, portanto, todas elas, mesmo quando chegamos à contemporaneidade com novos modelos, como, por exemplo, a questão de uma relação poliamorosa, em que percebemos que depois há situações que ultrapassam a racionalidade e que, por muito que se discuta hoje as questões que são biológicas e que são culturais, não deixa de haver questões biológicas, como o ciúme, ou o que quer que seja, sentimentais, que se atravessam e que não permitem que nenhum dos modelos teóricos, seja ele qual for, seja aquele que foi idealizado na década de 50, seja aquele que é preconizado numa sociedade contemporânea, pode funcionar em pleno como modelo teórico, porque as relações em si são todas elas construções permanentes, são desafios que se colocam aos casais que nenhum modelo teórico consegue resolver no papel. Portanto, sobretudo, o que elas castigam são esses modelos de felicidade que as diferentes teorias foram preconizando para os modelos de relacionamento. Muy bien, entonces vamos a agradecer sus comentarios y vamos a pasar a continuar con las siguientes preguntas. Tenemos una pregunta de James, dice: un relato como el de Tres Teresas parece ofrecer un espacio para abordar el amor o sexualidad de diferentes generaciones. Pero el romance de las personas de tercera edad no ha estado del todo ausente en algunas ficciones brasileñas, aunque no en las líneas narrativas centrales. ¿Se ha podido observar un cambio en estas representaciones de los últimos años? Sem dúvida. Obrigada pela pergunta, James. De fato, as pessoas mais velhas estão presentes, né, na teleficção, mas a gente tinha uma presença das personagens mais velhas com muitos estereótipos, né? Então, aquela vozinha muito mais preocupada com a família, e de uns tempos para cá a gente tem percebido essa mudança. Em uma novela há uns 4, 5 anos, não sei, está passando tão rápido, mas acho que foi isso, Babilônia, teve logo no capítulo de estreia, teve um beijo de 2 mulheres, né, e eram 2 senhoras. Isso provocou uma comoção no Brasil, né? Fernanda Montenegro e Natália Timber, são 2 senhoras, e isso foi muito discutido, porque assim, era televisão aberta, né, preciso que se diga, e
ficou meio que depois foi se discutindo que era como se o público quisesse que para que acontecesse um romance afetivo, meio que o público tinha que ser envolvido com a história primeiro para ele comprar aquela história, né, até que acontecesse o beijo. Então, o fato de já abrir com isso foi considerado bastante revolucionário, né, numa televisão aberta, no primeiro capítulo, no segundo, enfim, logo na semana de estreia. Então, é um exemplo de como estão acontecendo rupturas, né? Mas não só essa, eu lembro de outro caso também, de uma novela das 8, também da Rede Globo, que tinha um poliamor, que era um triângulo, né, amoroso, que era uma mulher com 2 homens, né, isso muito pela chave do humor. Se o Lucas Martins Neia, que estava apresentando na semana passada, estiver assistindo, ele pode ajudar, que ele sabe todas as novelas, aí ele tem uma memória prodigiosa para relatar esses personagens, mas enfim. Então, a gente vem acompanhando, sim, essa mudança, né, cada vez mais quebrando um pouco esses padrões, essas barreiras, então, ficando um pouco mais elástico, né, no sentido desses estereótipos que a gente estava muito acostumado de assistir só a avózinha, o avô, então, a gente já começa a perceber uma mudança muito grande nesses parâmetros, né? Acho que é isso. Não sei se o Lucas pode complementar aí nas mensagens. Tem uma pergunta de Juliana aqui já, junto. Posso juntar? A questão das 3 personagens, né? Para o caso de 3 Terezas, com 3 personagens representando 3 gerações, qual foi a melhor recebida pela audiência? Ótima pergunta, obrigada. Se está diretamente relacionada à composição demográfica da audiência ou não foi assim necessariamente. Então, essa é uma boa pergunta, porque assim, aqui a gente teve 3 atrizes com níveis de visibilidades no Brasil de forma diferente. A gente tem a Denise Fraga, que é uma atriz muito conhecida, que é a que faz a Teresa do Meio, a que se separa, né, que já é muito conhecida. Ela fez muitos trabalhos de humor, então a audiência conhece muito. E a mais velha também é muito conhecida. E a mais velha, ela é uma atriz muito versátil, né? Então, muitas pessoas que eu comentava sobre as atrizes, elas comentavam sobre a Terezinha, a mais velha, né? Dizendo que ela estava roubando a cena, que ela era a melhor das 3. Então, havia uma identificação muito boa com a avó. Mas tem um fato importante também, que foi a estreia da TT na televisão, da adolescente. E o diretor me relatou em entrevista também que eles tiveram muita dificuldade para conseguir encontrar um adolescente com as características que eles queriam para a TT. E aí, quando eles encontraram, né, já nos últimos dias de teste, fizeram teste com muitas adolescentes, e aquela cena, inclusive, que eu mostrei aqui, aquela cena da régua, foi a cena de teste, né? Fiquei até impressionada, porque, nossa, que cena difícil para fazer um teste com a atriz, né? E já começou com aquela cena. E aquela menina fez muito sucesso, depois ela foi fazer a novela Malhação, e ela estourou, ela fez carreira aí como atriz a partir da TT, né? Então ela considera que 3 Terezas foi a porta de entrada aí dela para a carreira de atriz, porque até então ela não ia ser atriz, era um curso a mais, né? Mas assim, eu não tenho um estudo de audiência específico, né, um estudo de recepção para dizer como foi a aceitação com base mais sólida, né? O que eu posso dizer é só assim do que os próprios envolvidos na produção me relataram. Obrigada. Muchas gracias a ti, Silvia. Y vamos ahora a dar paso a la siguiente pregunta, que de alguna manera está dirigida para todos para seguir reflexionando, ¿no? Podríamos reflexionar un poco más sobre la figura materna. Al parecer, la condición de madre continúa siendo el eje rector para las mujeres y para las representaciones que de ellas se hacen. Y justamente se lee como algo disruptivo la ausencia de ese sentimiento en los personajes femeninos que se distancian de ese rol. Creo que de alguna manera en todas las presentaciones hemos hablado sobre este rol, ¿no es cierto?, y lo fuerte que es en la representación. Entonces, nada, los invitamos a seguir reflexionando sobre esta figura. Cualquiera puede comenzar.
Bueno, yo quería comentar que quizás no en las tres telenovelas que presenté ahora, pero haciendo un estudio de series o telenovelas o producciones chilenas en general, que es algo que hacemos en nuestro núcleo de investigación, vemos que cuando no existe un rol materno, lo que existe es un rol de cuidado. Entonces, hay formas de, en la construcción narrativa, ir supliendo algunas cosas y cambiándolas. Entonces, las mujeres son las que se preocupan por los otros, por el bienestar, por la alimentación, son las que desarrollan las funciones sociales, son las que se preocupan de todo ese tipo de detalles. Por lo tanto, quizás en estas nuevas construcciones, a veces rupturistamente o no, o de una manera más cercana a la realidad, tenemos una representación un poco más amplia de los roles de género. Sin embargo, es como en la cosa pequeña, en la construcción del personaje, de las escenas, que muchas veces se vuelve a caer en utilizar otro tipo de estereotipos vinculados al género femenino, que reemplaza en alguna medida a este otro más tradicional de madre. Nas Três Terezas, o papel de mãe, da avó, não é nada tradicional, né? Embora a Teresa do meio, ela tente o tempo todo ser aquela mãe mais presente, embora com os problemas lá dos conflitos que a gente viu naquela cena, a avó, ela rejeita esse papel de mãe. Tanto que quando a Teresa vai morar na casa dela, ela diz, eu não quero você aqui. Ela tenta expulsar primeiro a filha, que é algo muito, muito estranho, né, do que a gente está esperando do papel social que é construído como o papel materno. Então, é um modelo disruptivo nesse sentido também de que a avó não é o avó que a gente espera, uma avó convencional, né? Então, ela tem a vida dela, ela diz que não quer a filha lá, que a filha vai atrapalhar a vida dela, que agora ela tem a liberdade. Então, ela demora um tempo a aceitar a convivência da filha e da neta na mesma casa, exatamente por isso. Mas acaba que, no final, elas meio que, depois de muita briga, elas vão aceitando e vão percebendo que elas são melhores as três juntas, né? Então, essa que é a grande construção e o grande arco narrativo aí da série. Relativamente à série Why Women Kill, é interessante ver o papel da maternidade nas três diferentes épocas, porque se formos para 1962, em que sabemos que houve um aumento muito grande da natalidade, por exemplo, nos Estados Unidos, em que havia uma média de 3,2 filhos por casal, nós temos uma mulher, a Beth Ann, que sente que também não concretizou completamente o seu objetivo de vida porque teve apenas uma filha e essa filha morreu. E, portanto, também há a concretização do que é a finalidade através da maternidade. Já nos anos 80 há uma posição completamente diferente e é muito, muito interessante observar, porque não deixa de ser, de alguma maneira, a minha geração no sentido de alguém que cresceu, que teve a sua adolescência nos anos 80, 90, em que vemos que existe já uma independência feminina e o lado também de a mulher não se concretizar exclusivamente pela maternidade, mas sim a procura do seu espaço. E aqui eu consigo fazer quase, embora estejamos a ver uma série americana que nos remete para uma certa cultura da opulência, uma certa cultura do dinheiro e do status social. Se eu pensar no caso português, estamos a falar de uma época que não é igual, mas que é uma época pós-revolucionária e, portanto, um país cheio de uma ditadura em que a mulher procura um espaço diferente daquele que era o espaço que o regime a tinha submetido também como mulher e mãe. E, portanto, há aí uma procura daquilo que é o seu papel, daquilo que é a mulher e que vai para além da dimensão de ser mãe e dona de casa. E daí muito a procura da concretização pessoal também através de outros tipos de atividades, sejam profissionais, seja de pequenos prazeres que não dependem do marido ou dos filhos. Na terceira história, simplesmente não há maternidade. E aí também, de alguma maneira, é um reflexo da sociedade atual e
e passando dos Estados Unidos para a Europa e passando para o caso português, que somos um dos países mais envelhecidos da Europa neste momento, onde temos uma taxa de natalidade que é negativa e, portanto, de alguma maneira estamos a assistir a um envelhecimento muito grande da população em que os jovens casais ou há um fenómeno muito curioso que é até que idade é que se consideram jovens, e nós vemos naquele casal que já tem 40 anos ter uma atitude completamente diferente do casal dos anos 60, que aos 20 anos havia uma maturidade e uma procura de determinados objetivos de vida que hoje em dia não vemos numa geração que tem 40 e que pretende continuar a ter a sua liberdade, e por isso os filhos muitas das vezes não fazem parte dos seus planos, ou então porque simplesmente por questões económicas há uma incapacidade de ter esse equilíbrio financeiro que permita ter filhos. Portanto, estas 3 gerações têm 3 abordagens diferentes que nós reconhecemos numa série americana, mas que cada um de nós, no seu país de origem, também consegue perceber que nessas 3 décadas houve maneiras diferentes da mulher ver e concretizar-se enquanto mulher ou enquanto mãe. Mariana, dale. Gostaria só de acrescentar um pequeno pormenor que nós achámos interessante e adequa-se aqui a esta pergunta, que tem a ver com a própria Bethan, de o papel dela como mãe em 1963, como é um papel, digamos que falhado, porque ela se sente de início responsável pela morte da sua filha, acaba por, na sua mentalidade daquela altura, fazer com que ela aceite de início a traição do seu marido. Portanto, aqui temos muito uma ideia de que, falhando como mãe, ela falha como mulher e aceita tudo aquilo que vai contra o respeito dela como mulher. E achámos este ponto interessante, que só depois, quando ela se apercebe até que nem ela própria, não é ela a responsável pela morte da sua filha, e começa-se a perceber e emancipar de tudo o que lhe foi imposto, seja como no papel de mulher casada, mulher aos olhos da sociedade, aí é que ela percebe que, de facto, que não falhou como mulher e muito menos como mãe protetora. Só este ponto. Excelente, muchas gracias Mariana. Voy a pasar a leer 2 comentarios de Lucas. Él nos comenta justamente, ¿no es cierto?, respecto a algo que tú comentabas, Silvia, que la telenovela mencionada por la autora Silvia Dantas fue Avenida Brasil, en la que el personaje de Isis Valverde formó una pareja con 2 chicos. Y luego también comenta cómo las parejas con 3 personas son incluso frecuentes en las telenovelas brasileñas, y dado que involucran a 1 o 2 personajes que inicialmente eran homosexuales, muchos critican tales configuraciones por ver una especie de intento de cura gay para estos personajes, ¿no es cierto? No sé si quieras hacer algún comentario y luego pasamos a la última pregunta, que es para Pedro, porque ya estamos en la parte final. A pergunta que a Ana fez e que é muito pertinente, é o papel, de alguma maneira, o capitalismo teve de se apropriar do discurso. E a verdade é que há uma espécie de imperialismo cultural que se apropriou do discurso feminista e que o integrou num discurso mainstream e que hoje em dia serve tanto para a mensagem de influencers como serve para a mensagem da publicidade. E isto é uma questão que nós vimos em diferentes áreas ao longo da história, e que tanto pode ser no discurso feminista como podemos ter em movimentos musicais como o punk, por exemplo, que em determinados momentos todos os movimentos, seja artísticos, seja de direitos civis, que são muitas vezes apropriados num discurso oficial que o tende a controlar, não só a controlar, mas também a tirar algum elemento de radicalismo a esse discurso, e depois a utilizar esse mesmo discurso, nesse discurso capitalista que serve para vender tudo. E, portanto, hoje em dia, desde t-shirts com palavras de ordem que servem simplesmente para vender marcas, houve uma apropriação de uma mensagem, e por isso também
na nossa comunicação, quisemos falar da questão que muitos dos discursos feministas devem ser localizados e, portanto, descentrarmos daquilo que foi esse discurso do Me Too e percebermos, então, na nossa latinidade, não é? Que apesar de haver uma luta comum, há muitas questões que são próprias de cada uma das comunidades e no caso dos nossos países latinos, seja as questões raciais, étnicas, seja as questões económicas e da possibilidade da mulher ser economicamente emancipada, são questões que, do meu ponto de vista, são centrais naquilo que é e deve ser esse discurso feminista. Aqui também é um pouco a tal questão da Bell Hooks, não é? De que a desigualdade de género é uma desigualdade social e como tal, há muitos autores e autoras que defendem que a luta pela igualdade de género é feita através de uma luta de classes, essa tal oposição do capitalismo, não é? Acho que é importante também referir isso, que essa luta é feita un poco por ahí. Muchas gracias por la última respuesta. Creo que realmente ya estas miradas que comienzan a tener este enfoque interseccional también nos ayudan justamente a comprender mejor lo que están planteando. Quisiera preguntarles si antes de terminar, alguno quisiera agregar algo más para ya ir cerrando. Lorena, Silvia. Bueno, además de agradecer la invitación y además agradecer las presentaciones de mis colegas, porque siempre permiten como volver a plantearse preguntas sobre lo que uno mismo está haciendo. Me parece que es interesante empezar a ver esta distinción entre plataformas de streaming, televisión abierta, los nuevos modelos que se empiezan a circular y los diálogos que existen entre ellos, porque en nuestro caso, al menos en Chile, vemos que a pesar de que las series tienen otro formato, otra lógica, una construcción más densa de personajes y otras características, hay muchas cosas del melodrama clásico que todavía van permeando eso y van de alguna manera haciendo que se vayan disfrazando o mutando algunos de estos estereotipos y arquetipos clásicos. Muchas gracias, Lorena, Miguel, Mariana, Sara, no sé, Pedro, si alguno tiene algún comentario final. Não, é só agradecer a todos o convite e esta partilha que a pandemia trouxe-nos coisas muito mais, mas também nos trouxe esta proximidade que não tínhamos antes através da internet e acredito que há uma interação muito maior que podemos ter nos próximos anos que não tínhamos antes e, portanto, agradeço este tipo de iniciativa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos e Pedro pelo convite e foi um prazer ouvir a intervenção e a reflexão de todos. Muito obrigada. Muchas gracias, Mariana. Eu aprendi muito com todos aí. Obrigada.